Saudações do Crente Docente, está no ar mais um CDcast, o podcast da sua lição bíblica, mas também hoje, em parceria com a EBD ADVEC, está no ar a Escola Bereana Online, né? Fazendo aqui pela segunda vez essa parceria com a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o canal Crente Docente, aqui ministrando essas lições, essa lição agora que vai abrir o trimestre, já estou aqui com a nova revista, As Leis do Relacionamento, da editora Central Gospel, revista comentada pelo pastor Walter Brunelli. E eu, professor Edvanei, tenho a satisfação de estar aqui com vocês hoje, nessa transmissão aqui que está sendo ao vivo, primeiramente no canal do Crente Docente, e depois você que vai assistir pelo canal da EBD ADVEC. Essa transmissão ela é ao vivo mesmo. Estamos agora 18 horas e 2 minutos do dia 31 de dezembro de 2021. É um grande prazer ter você aqui conectado com a gente. Se você tiver ao vivo agora conosco no YouTube, você pode ir deixando o seu recado aqui, deixando o seu alô, deixando aqui a sua saudação também para o Crente Docente. A gente vai abrir o trimestre com a lição de número 1, que é a lição que vai tratar sobre um tema muito importante para toda essa revista. A lição de número 1, ela tem por título Em Busca da Identidade Pessoal. Essa é a lição que vai abrir o primeiro trimestre de 2022 e que você que está aqui no canal do Crente Docente, no canal da EBD ADVEC, tem a oportunidade de, antes de que o trimestre se inicie, já ter o conteúdo para poder você estar estudando. Essa lição de número 1, Em Busca da Identidade Pessoal, ela faz parte de um bloco de lições que vai tratar sobre as relações intrapessoais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O texto bíblico básico dessa lição se encontra em Gênesis, capítulo de número 32, do versículo 22 ao 29. Nós não faremos a leitura deste texto bíblico básico. Esse texto bíblico básico você pode fazer a leitura dele analisando aqui de acordo com o andar da nossa lição e também fazer uma leitura um pouco mais analítica sobre o personagem que nós vamos falar aqui, que é o personagem central de análise dentro dessa temática. Agora, o texto áureo da lição que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele é muito importante para que nós venhamos a entender. Como eu disse, nós temos um personagem que vai ser analisado aqui nessa aula e você precisa ficar bastante atento ao que nós vamos falar aqui e também com esse texto bíblico, que temos ele como texto áureo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele é um texto muito importante para tratar de um assunto chamado regeneração. E como a lição trata sobre a busca por uma identidade pessoal, é importante você entender isso, ok? Temos alguns objetivos e buscaremos alcançar ele de acordo com a análise do personagem, também com outras análises que faremos aqui. O primeiro dos nossos objetivos é a gente compreender que o egoísmo gera deformidade de caráter. Vou repetir. Compreender que o egoísmo gera deformidade de caráter. Nosso segundo objetivo é entender que Deus está disposto a mudar o caráter de quem tem boas intenções. Eu estou frisando bastante esses objetivos para que você tente observar como que você vai aplicar essa lição também na sua vida. Então, o objetivo de número 2 é entender que Deus está disposto a mudar o caráter de quem tem boas intenções. E, por fim, o terceiro objetivo, concluir que Deus está pronto para transformar o caráter de quem Ele quer usar. Comece a fazer a ponte do nosso texto áureo, que nós falamos aqui, que trata sobre regeneração, com esses objetivos. Na parte introdutória dessa lição, na verdade, a gente tem que entender que o relacionamento ele tem algumas vertentes. O relacionamento humano em si, ele vai estar baseado em 3 vertentes principais. Uma é você entender o relacionamento consigo mesmo.
o relacionamento que nós podemos nomenclaturar como intrapessoal. O outro é o relacionamento com o próximo, que a gente chama de um relacionamento interpessoal. E o outro relacionamento, talvez aí um dos mais importantes, por conta de, se nós estivermos bem nesse relacionamento, nós também vamos alcançar um bom relacionamento conosco e também com o próximo, que é o relacionamento com Deus. Então, o relacionamento conosco é o intrapessoal, o relacionamento com o próximo é o interpessoal, e o relacionamento com Deus, que seria o relacionamento do ser humano com a pessoa divina de Deus. E aí a gente pode ter uma ideia muito clara que a lição, quando você for analisar toda a revista, que as 4 primeiras lições elas vão tratar sobre esses aspectos relacionados aos relacionamentos intrapessoais. Então, a revista, né, o comentarista, o pastor Walter Brunelli, ele vai, nas 4 primeiras lições, tratar sobre essa ótica do amor, do relacionamento consigo mesmo, que é o relacionamento intrapessoal. As outras 5 lições, adiante, elas vão tratar com o relacionamento com o próximo, e as lições que fecham o trimestre, elas tratam do relacionamento com Deus. Isso aqui só a título de observação para que você entenda não somente essa lição, mas todas as outras lições que estão por vir. Pense bem, o ser humano tem alguns questionamentos relacionados ao entendimento daquilo que se passa, né, no seu interior, daquilo que são as suas escolhas. E quem nunca se fez algumas perguntas? É como se fosse, de fato, uma análise introspectiva. Por isso que a gente está tratando isso nessa introdução da lição, que seria o seguinte: bom, a gente precisa entender que se estamos tratando sobre relacionamento intrapessoal, algumas perguntas elas surgem no cenário de análise. Por exemplo, quem eu sou? Você já parou para se perguntar quem você é? Você já parou para poder analisar quem você é? Ou você já se perguntou o que eu quero? Quer dizer, o que eu desejo? Quais são as minhas pretensões? E essas pretensões em relação à vida, em relação ao seu propósito de vida, em relação aos seus próprios desejos, talvez as coisas mais íntimas dos seus desejos, são perguntas que nós fazemos. E se você entende quem você é, o que você quer, muitas das vezes você se pergunta: o que eu faço? Para onde vou? Esses questionamentos que são relacionados à nossa convivência conosco, que é essa relação intrapessoal, a introspecção, elas são quase que perguntas filosóficas, porque elas vão trazer, obviamente, questionamentos, e quando a gente traz questionamentos para nós, a gente, de alguma forma, gera um embate de análise, e, obviamente, tudo isso tem que visar uma única coisa, que é o quê? A nossa busca pela identidade pessoal. Aliás, o título da lição é muito claro quando fala em busca da identidade pessoal. Então, imagine que agora aqui nessa lição a gente está aqui fundamentando uma ideia muito clara, e eu acho importante você também entender que a Bíblia ela vai estabelecer uma diferença muito clara sobre essa ideia de identidade, porque identidade também está aqui no enredo dessa lição. A Bíblia ela vai falar sobre a identidade entre o homem natural e a identidade do homem espiritual. Você lembra do texto áureo que a gente leu? O texto áureo ele fala sobre uma ideia de regeneração, a transformação de um homem natural para um homem espiritual. Uma regeneração se trata de uma ação divina no interior do homem que vai mudar os aspectos mais intrínsecos, os aspectos que estão no âmago do ser humano. Então, pense que um homem que passa por uma transformação espiritual, e você vai ver aqui que o apóstolo Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, então Cristo é a ponte para que haja uma transformação, uma mudança de identidade do homem natural, que vai sofrer influências de uma transformação espiritual. Então, entendido essa parte, a gente pode partir para o personagem que é colocado aqui pelo pastor Walter Brunelli
como ponte para a nossa análise. E aí você está vendo o ponto 1 da lição que fala sobre o nascimento e comportamento de Jacó. Olha só, pensa no seguinte, Jacó, ele vai ter várias experiências em sua vida. A sua vida vai ser talhada de experiências, inclusive de experiências negativas, de atitudes negativas, mas também de momentos que serão positivos para análise aqui. E lembre-se sempre que a gente está tratando sobre a ideia de buscar a identidade pessoal. A lição, quando ela trata sobre Jacó e sobre essa ideia de mudança, né, de identidade de Jacó, você tem que analisar, por exemplo, o que significa o nome Jacó. Olha que interessante. Jacó, né, no seu significado, tem a ver com suplantador. E o que é um suplantador? É alguém que excede, alguém que ultrapassa algum limite. Óbvio que essa palavra ela tem outras vertentes do significado dela. A gente pode pensar, por exemplo, que uma pessoa que é suplantadora, ela também é uma pessoa que consegue superar obstáculos, pessoas que conseguem ultrapassar obstáculos, é uma pessoa que também consegue, de alguma forma, desbancar a existência de alguma coisa, desbancar a existência de um paradigma, por exemplo. Mas, quando a gente olha para a história de Jacó e para a vida de Jacó, a gente vê que esse nome, Jacó, que significa suplantador, tem muito a ver com aspectos relacionados à sua vivência. E o ponto 1 da lição vai falar sobre o nascimento de Jacó. Eu quero que você acompanhe a revista, porque a revista, nos 3 pontos dela, vai traçar um parâmetro muito legal, quase que uma linha do tempo de fases muito específicas de Jacó. E aí, o início da lição vai tratar sobre Gênesis, capítulo 25, e no versículo 22, onde vai falar sobre Rebeca, né, abrigar em seu ventre Esaú e Jacó. Então, você vê a ideia, né, de irmãos gêmeos que estão ali sendo abrigados no ventre de Rebeca. E aí você vai ver, por exemplo, já no versículo 26, que ao nascer, né, Esaú, em seguida a gente vai ver a figura de Jacó segurando o calcanhar do seu irmão. Olha só que história interessante. Esaú, né, embora não tem como, mesmo sendo irmãos gêmeos, não tem como haver um parto, um nascimento simultâneo. A gente sabe que quando a gente observa, por exemplo, nas próprias maternidades, o nascimento de gêmeos, as pessoas que estão ali operacionando o parto, elas sempre relatam o nascimento antecipado ou dos 2 bebês ganhar o mundo primeiramente antes do que outro. E aqui em Gênesis capítulo 25 a gente tem essa ideia muito clara. Esaú, ele vai ganhar a luz, né, vamos dizer assim, do nascimento fora do ventre de Rebeca antes de Jacó. Mas Jacó ele vai nascer logo em seguida agarrado ao calcanhar de Esaú. E aí começa toda uma perspectiva. É interessante porque a tradição, né, se você for ver toda a história bíblica, a gente vai ver que existe uma tradição muito grande relacionada à questão da sucessão por intermédio da primogenitura. O primogênito, obviamente, é aquele que nasce primeiro. E a primogenitura ela vai trazer alguns benefícios, inclusive relacionado às bênçãos, relacionado aos bens também daquele que vai abençoar a vida, daquele que vai suceder algum tipo de propósito. E quando a gente olha aqui para a vida de Jacó, quando a gente olha para a vida de Esaú, a gente começa a entender um cenário. Dentro da perspectiva do nascimento de Jacó e de Esaú, ele é o primogênito. Mas a gente vai ver, né, e é o ponto 1.1 da lição, vai tratar sobre Esaú perder a sua primogenitura. Olha o que acontece. Jacó, ele é um personagem que a gente pode ter essa ideia de ser uma pessoa observadora. Ele vai ver, por exemplo, que o seu pai gostava mais de Esaú
do que propriamente dele. Por quê? Esaú, ele de alguma forma, por conta até do seu ofício, ele agradava muito mais, por conta da caça, que ele era o seu ofício em relação a todo o aspecto que envolvia a sua família. E aí, de alguma forma, Jacó ele vai, de maneira astuta, se aproveitar de todas as circunstâncias apresentadas no texto bíblico sobre Esaú, para poder ele tentar, vamos dizer assim, abocanhar a primogenitura. Ele vai, de alguma forma, entender que aquilo ali poderia lhe trazer algum tipo de privilégio, e, de fato, lhe traria. A gente não tem como pensar na ótica de análise de Jacó em relação ao roubo da primogenitura, mas a gente sabe que ele vai preparar um guisado saboroso, ele vai levar isso, né, ao campo, ali onde o seu irmão Esaú estava caçando, como eu disse aqui, desempenhando o seu ofício, e o seu irmão Esaú vai ser atraído, obviamente, pelo cheiro desse guisado saboroso, e aquilo dali ele vai ter como oferta relacionado a Esaú, e Esaú vai, de alguma forma, negociar a sua primogenitura. Há muitas pessoas que vão julgar Esaú por negociar a sua primogenitura em troca de um guisado. Outras pessoas vão analisar o contexto, né, a situação que, na verdade, Jacó ele vai ser um homem oportunista. Ele vai ser um homem oportunista, de alguma forma, a fome de Esaú vai ser a oportunidade para que Jacó ofereça, né, um guisado em troca da primogenitura. E aí, a verdade é que Esaú ele não vai se implicar com essas questões, né? Ele se deixa seduzir pelo o desejo de qual é imediato. As pessoas vão tratar um pouco sobre Esaú como alguém imediatista, e aí isso está no versículo 28 seguinte do capítulo 25 de Gênesis. E o que vai acontecer? Ele vai ali fazer a troca da sua primogenitura por um guisado. Mais uma vez eu digo, olha como se comporta Esaú dentro desse cenário, para você entender o enredo da nossa lição. E aí, outra história muito interessante é que, propriamente, Rebeca e Jacó vão enganar Isaac. Olha aí mais uma vez. Então, Jacó, ele de alguma forma enganou o seu irmão. E agora, junto a Rebeca, ele vai enganar o seu pai. Rebeca, ela vai, de alguma forma, ajudar Jacó a se transvestir de Esaú. Vai se aproveitar das características de Esaú, né, em relação até a seus pelos e tudo mais, e a gente vai ver que eles vão criar, mais uma vez, uma oportunidade. Então, vai vestir Jacó com essas peles de cabrito, né? Esse é o capítulo 27 de Gênesis. Aí a gente vai, né, pegar ali logo do início do capítulo e vai até mais à frente, vai cobrir, né, as suas mãos e a lisura do seu pescoço, fazendo parecer com o irmão mais velho, que é Esaú. Então, olha, Rebeca vai auxiliar Jacó mais uma vez em relação à busca da primogenitura. Por quê? O que eles querem agora? Eles querem a bênção de Isaac em relação à primogenitura. Então, Jacó ele vai se transvestir, auxiliado por Rebeca, em relação a ter características e se aproveitar da maneira como que Isaac já estava a essa época, sem a plena visão, sem poder enxergar, vai se valer dessas características para tentar buscar a bênção da primogenitura. E aí a gente vai ter aqui o 1.3, que vai falar sobre Esaú ira-se contra Jacó. Esaú e Isaac, eles ficaram o quê? Surpresos com a ação de Jacó. Esaú, então, lembrou ao pai de que o nome do seu irmão era Jacó, que significava enganador, suplantador, como a gente já falou aqui anteriormente. De alguma forma, Esaú ele vai dar notoriedade aos atos equivocados, como você queira pensar, ou os atos que vão suplantar de fato
aquilo que naturalmente nós poderíamos pensar em relação a isso, e ele vai falar para o seu pai, falar para Isaac, no sentido de que, olha, os atos e atitudes de Jacó nada mais é do que aquilo que se equivale ao próprio nome dele. Nós tivemos aqui, antes de abrir o trimestre, a live que nós fazemos no Crente Docente, o Abrindo a Revista. Fizemos primeiras impressões dessa lição no Instagram do Crente Docente e falamos sobre isso. Interessante porque o nome dos personagens da Bíblia, muitas das vezes, estão atrelados ao seu próprio comportamento, estão atrelados àquilo que é desenvolvido na sua vida e nos seus ministérios. E, quando não, em algum momento isso passa a ter sentido. E aí você vai me perguntar, como que pode tanta certeza em que os nomes, ainda que seja dado logo no nascimento, venha a ter tanta ligação com aquilo que é o comportamento do personagem? Como eu disse, o fato de o nome Jacó significar suplantador, obviamente, esse significado não equivale apenas para características ruins, porque ser o suplantador, em alguns sentidos, pode ser, obviamente, muito importante. E aí, o que vai acontecer? Esaú ele vai dar ciência sobre o acontecimento de Jacó, ele vai dar ciência a Isaac, apontando o significado do nome de Jacó em relação àquilo que acontece com a sua prática. Mas, no ponto 2 da lição, a gente vai ver que o comentarista, o pastor Walter Brunelli, ele vai trazer um pouco da análise em relação a como era Jacó. E aí talvez a gente poderia falar aqui muitas características relacionadas a Jacó. Mas uma coisa interessante, Jacó, ele não nasce carregando a primogenitura, mas ele vai depois carregar consigo esse direito à primogenitura. Mas, de alguma forma, a sua consciência está pesada em relação à maneira com que ele conquista essa primogenitura. A gente vai ver, por exemplo, que a vida de Jacó começa a ter algumas circunstâncias relacionadas a mudanças. Por isso que Jacó ele vai para Padã-Arã. E aí, vamos lá, o que vai acontecer? Isso daqui já é a sequência da lição, já é uma segunda fase que eu posso dividir a vida de Jacó, talvez nessas 3 fases. A fase onde ele está no seio da sua família, a fase onde ele vai constituir, né, relacionamentos fora do seio da sua família, e a outra fase em que Deus vai fazer ele sair dessa construção posterior e voltar para um outro momento em que ele vai ter que alinhar a sua vida, os seus sentimentos e a sua relação. E aí é onde que começa aqui uma jornada. Se você puder acompanhar na sua revista, vai ser interessante, porque a gente vai saber que quando Jacó ele chega em Padã-Arã, ele vai junto ao poço e ali ele conhece quem? Raquel. Ele vai se apaixonar, né, por aquela jovem, é quase que um amor à primeira vista, e ela vai convidar para que Jacó vá até a casa de seu pai, né? E aí é onde começa uma nova seara de análise sobre as circunstâncias da vida de Jacó. Jacó que antes, de alguma forma, buscou enganar, buscou ludibriar, buscou aquilo que, de repente, não tinha ligação natural consigo, agora ele vai passar por um processo. Então, Jacó, quando ele vai chegar ali na casa de Labão, ele vai ser recebido por Labão como um hóspede e, de alguma forma, vai começar ali algumas provações. Por quê? Jacó ele vai chegar na casa de Labão e a primeira questão que ele vai começar a manifestar é o seu interesse em relação ao quê? A casar-se com Raquel. E aí vai haver também um trato entre Labão e Jacó. Por quê? Jacó ele vai ter que trabalhar 7 anos para poder conquistar, de alguma forma, essa via de acesso ao casamento com Raquel. Beleza. E aí o que acontece? Passam-se os 7 anos, Labão entrega, na verdade, Leia, que era a filha mais velha.
porque era um costume daquela época, né, que se casasse primeiro com a filha mais velha. Só que você lembra que lá no início, Labão e Jacó, de alguma forma, vão fazer ali um acerto, porque o amor à primeira vista de Jacó por Raquel é o que vai fazer com que ele trabalhe 7 anos. Mas aí Labão ele vai e entrega Léia, que é a filha mais velha, porque era o costume da época. E aí o que acontece? Jacó ele vai ter que trabalhar outros 7 anos para ele conseguir casar-se com Raquel, né, que era quem ele de fato amava. Então, Jacó ele vai perpassar por mais um período. A gente, obviamente, não tem como saber tudo aquilo que passou na cabeça de Jacó nesse período, e de alguma forma, Jacó esteve, né, a serviço de Labão por 20 anos, sendo enganado por ele. É o que a gente consegue aferir na análise bíblica. Então, de alguma forma, Labão ele vai fazer propostas para Jacó, assim como Jacó lá atrás fez propostas para o seu irmão, em óticas diferentes, em momentos diferentes, mas sempre com uma ideia de que alguém estava enganando um ao outro, ou suplantando aquilo que poderia ser algo natural. Olha só como que Jacó, um homem que já tinha alguns aspectos que a gente pode analisar sobre o seu caráter. Lembra dos objetivos da lição que a gente falou aqui? Que era a gente o quê? Entender que Deus está disposto a mudar o caráter de quem tem boas intenções. Olha lá, até o momento a gente não viu essas boas intenções vindas de Jacó. Depois, o outro objetivo era a gente concluir que Deus está pronto para transformar o caráter de quem ele quer usar. Então, olha aí, ainda que falte a vontade do homem mudar, Deus ele está disposto ao quê? A transformar quem ele quer usar. E outro era a gente ter esse entendimento conclusivo de que Deus, ele, por querer usar alguém, ele pode, de fato, gerar essa transformação, ele pode apresentar essa possibilidade de transformação. É onde que a gente começa a entender que Jacó ele também é vítima de enganos. O 2.2 da lição vai trazer isso. Jacó ele é também vítima de enganos. De alguma forma, uma pessoa que engana, ela não pode ser colocada como vítima, né? Na verdade, ela faz uma outra pessoa que foi enganada como vítima. Mas, de alguma forma, também podemos pensar que uma pessoa que engana, ela também não tem uma resolução em relação à sua identidade, que é o que acontece aqui com Jacó. Será que Jacó ele tinha ideia clara sobre a sua identidade? Porque ele almeja tanto ser quem ele não é? Porque ele almejou isso? Porque ele suplantou isso? Ou transpassou limites, né? Seja uma hora oferecendo um guisado no momento de fome de Esaú, seja se transvestindo para se parecer com Esaú e buscar a bênção de Isaac, ou seja, também se permitindo a situações relacionadas ao engano de outros, ou sendo enganado por outros. Quando a gente compreende toda essa ideia, a gente vai ver, como eu falei, que a gente não vai ter como analisar todo o texto que perpassa sobre a história de Jacó. A ideia é você pegar o personagem e ver aqui os pontos de análise para que você possa entender. Depois de tudo isso, né, Jacó ele vai entender que é hora de ele retornar para sua terra, e aí ele vai perguntar a Labão, né, quando que ele poderia trabalhar para si mesmo, a fim de juntar os seus próprios recursos. Labão, né, entendeu a reivindicação de alguma forma, e mais uma vez vai tirar proveito, só que aí a tentativa de Labão tirar proveito de alguém também que pode se parecer esperto, que é Jacó. Jacó ele vai tomar a frente de uma nova negociação sobre separar, né, o rebanho de Labão e aquilo que pode ser, né, o rebanho de Jacó. Quando, né, a gente vê toda essa perspectiva, o que a gente percebe? Antes da gente chegar no 2.3,
Eu ainda estou no 2.2, tá? Só para poder a gente voltar aqui, para poder a gente perpassar pela história, porque você vê que Jacó agora ele quer retornar à sua terra, ele quer de alguma forma independência. É que vai acontecer. Jacó ele vai passar a cuidar dos dois rebanhos ao mesmo tempo, dos rebanhos de Labão e do seu. E aí o que acontece? Como eu falei, Jacó ele vai sempre buscar ser o esperto da história. Embora ele seja vítima de engano, ele também permanece buscando enganar as outras pessoas. E aí o que acontece? Jacó ele vai descascar varas verdes, né, de álamo, avaleira e castanheiros, né, para fazer nela listras brancas, as quais eles iam usar como cano d'água para saciar a sede dos animais. Quando o rebanho ia beber água, via aquelas varas listradas e concebia ovelhas listradas. Olha a ideia. Como se não bastasse ludibriar pessoas de alguma forma, Jacó está ludibriando as ovelhas por conta o quê? Da reprodução. Então, as salpicadas e malhadas iam surgir a partir dessa ideia. Então, o rebanho de Jacó ele vai crescer de alguma forma por conta dessa indução que ele vai gerar nas ovelhas e, de alguma forma, o de Labão não. Olha só, lembra? Eles fazem um trato, Jacó ele toma a frente em relação à divisão, como que vai ser essa questão do rebanho, e ele vai induzir em relação à procriação das salpicadas e das malhadas, para que o quê? Para que o seu próprio rebanho cresça. E aí ele vai estar enganando Labão novamente. Aí, dessa forma, o que vai acontecer? Jacó ele vai enriquecer, né? Ele vai enganar Labão com relação a essa questão do seu rebanho, ele vai crescer em riquezas, então você vai ler lá o capítulo 30 de Gênesis e vai entender isso. E aí depois a gente vai ter o período que é a fuga de Jacó para, vamos dizer assim, uma maneira de ele retornar às ideias da sua origem. Então, ao ver, né, que prejudicado ali, Labão já estava prejudicado por essa indução, né, em relação ao rebanho, toda a condução de Jacó em relação às ovelhas, Labão resolveu inverter, né, trocando os rebanhos. E novamente o rebanho de Jacó crescia mais do que o seu. Jacó reclamou com Léia e Raquel sobre o fato de que o pai delas sempre o enganava, mudando seu salário 10 vezes. Está lá em Gênesis capítulo 31, versículo 7. E a única maneira de Jacó encontrou para escapar de Labão foi o quê? Fugindo. E foi o que ele fez. Esse aí já é o capítulo de número 31. Aonde a gente vai para a parte final da lição, que é o ponto 3, que é Jacó ganha uma nova identidade. Agora, o que você precisa entender aqui na análise de tudo isso? Olha, Jacó já perpassou por toda essa ideia que não só prejudicou a sua identidade, como maculou a sua própria identidade. Por isso que você precisa entender uma coisa. Deus, ele quando cria o ser humano, ele cria cada um com um propósito específico. Pense bem nisso. Deus cria cada ser humano com um propósito específico. Só que o ser humano, ele vai, de alguma forma, fazer escolhas. Essas suas escolhas vai prejudicar, vai macular a sua verdadeira identidade. Uma ideia muito legal, né? Você que assiste aqui a Escola Bereana, você que acompanha o canal do Crente Docente, você sabe que um dos marcos desses projetos é a gente dar algumas dicas. Eu poderia dar uma dica para você muito interessante, que você possa aplicar isso para os seus alunos. A gente sabe que hoje as pessoas têm tido uma dificuldade muito grande em relação à sua própria identidade, porque as pessoas não se reconhecem diante de Cristo. O que isso significa? Se uma pessoa ela não souber quem ela é diante de Deus, ela vai sempre trapacear. Ainda que ela não venha trapacear pessoas, ela vai trapacear os seus próprios sentimentos, as suas próprias convicções, e muitas das vezes, sim, vai trapacear pessoas, porque ela vai buscar ser aquilo que ela não é,
ou aquilo que Deus não necessariamente designou para que essa pessoa fosse. E aí o ponto 3 da lição, a gente vai ver essa ideia muito clara, porque Jacó ele vai buscar uma mudança, ele vai fugir daquele cenário, e a primeira coisa que vai acontecer é a mudança do nome. Olha aí, lembra que a gente tratou lá no início? A identidade está no nome. A identidade está no nome. Pensa nisso. A Bíblia ela vai deixar isso muito clara, que Deus ele vai nos conhecer, né, pelas partes mais minuciosas, e ele sabe, né, as nossas características. Isso significa o quê? Deus ele sabe o nosso nome, não esse nome socialmente, né, o nome que transparece a nossa personalidade, mas muito além disso. Aí a gente está falando sobre a ideia muito clara daquilo que é o âmago, daquilo que é o interior, daquilo que são os anseios de cada um. E Deus ele conhece isso. Aí, como eu disse lá no início, na Bíblia, todo o nome tem um significado muito forte. Então, Jacó ele era chamado por esse nome, e o seu nome tinha uma associação muito clara com aquilo que ele fez, ou com aquilo que aconteceu até mesmo no seu nascimento, ali, toda a situação que envolveu o seu nascimento. E aí Jacó, ele pode ser dito como alguém que faz jus ao nome que lhe foi dado. Lembra que eu falei para você aqui? O que aconteceu? O próprio Esaú fez lembrar a Isaac que o nome de Jacó representava aquilo que passou sobre as circunstâncias. Olha que interessante. Olha aqui, foi colocado aqui, a nossa produção colocou aqui. E na Bíblia, todo nome tem um significado. Isso é muito, muito interessante. Então, Jacó ele passou a vida toda negociando, tentando superar as outras pessoas em busca de vantagens. Isso, de alguma forma, a gente pode entender que Jacó, por muitas vezes também, ele negociou ser propriamente quem ele deveria ser diante de Deus. Como eu falei, se Jacó significa suplantador, esse suplantador poderia ter a utilidade para vários outros aspectos positivos. Mas Jacó, assim, ele, vamos dizer, como a gente fala na linguagem aqui, pisou na bola muitas das vezes. Essa é a grande verdade, que Jacó pisou na bola. Aí vamos para os conflitos interiores de Jacó. Ele vai ganhar, né, uma ideia de identidade por intermédio do nome, a gente vai ter esse entendimento. E aí os conflitos interiores. Gente, pensa comigo. Você acha que Jacó ele não passou por grandes conflitos? Óbvio, não tem como no texto bíblico a gente traçar linhas muito claras em relação a isso, e nem é necessário. Pense, Deus ele colocou na palavra aquilo que foi necessário, aquilo que é soberano para que nós possamos ter acesso, para que nós, enquanto seres pensantes, venhamos a utilizar o texto bíblico com uma interpretação correta, mas também para nós buscarmos aferir aplicações para nossas vidas e analisar algumas coisas que tangem a personalidade dos personagens bíblicos. Você acha que Jacó ele não teve grandes conflitos internos? Ou você acha que alguém que vai ultrajar, né, uma outra pessoa, né, no caso aqui da Bíblia, olha o significado da primogenitura. Você acha que alguém que de fato roubou a primogenitura do seu irmão, aquele que, por conta dos fatos que envolveram o nascimento de Jacó e Esaú, pertencia a Esaú, ele roubou a primogenitura, roubou a bênção? Você acha que uma pessoa dessa, trazendo aqui para a alusão dos dias de hoje, você acha que ele deitava no travesseiro e dormia tranquilo? Obviamente é uma conjectura. Naquele período, eles repousavam sobre outro tipo de superfície, não dos travesseiros que nós temos hoje. Então, isso gerava um conflito muito grande.
Mas o fato é que nós vamos chegar num momento em que essa saída de Jacó como um fugitivo daquele cenário a qual ele constitui um novo tempo da sua vida, ele vai voltar, né, rumo a Canaã, e aí é o ponto 3.3 da lição, onde que a gente vai começar a ver algo muito interessante. A primeira é que Jacó ele vai romper, né, com a família, né, aquela família a qual ele constituiu ali, todo aqueles percalços que ele teve com Labão, toda a situação que envolveu Léia e Raquel, todo aquele momento também de engano, foi uma espécie de tiro trocado entre Jacó e Labão, e isso tudo também é uma carga que a gente começa a analisar a figura de Jacó. E aí, Jacó, ele voltando, né, para Canaã, saindo desse momento de separação, um momento que agora que ele vai ter um tempo a sós com Deus. Olha que interessante. Preste atenção aqui. Jacó ele vai sair daquele cenário onde as relações interpessoais, lembra que eu falei? As 4 primeiras lições vão tratar de relações intrapessoais. As outras 5 lições posteriores vão tratar de relacionamentos interpessoais. Mas olha como a relação intrapessoal de Jacó ela está influenciada pelos relacionamentos interpessoais. Olha como é importante as pessoas que estão do seu lado. Olha como é importante as pessoas que você se relaciona. Olha como é importante os atos e atitudes que você tem em relação às pessoas que estão no seu meio social, aonde você interage, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você congrega, aonde você lidera, aonde você é liderado. Isso tudo tem um impacto muito grande. Só que a resolução de uma situação intrapessoal, ela é influenciada pelos aspectos interpessoais, mas também ela é muito, talvez aí seja a base de tudo em relação ao que nós temos intrapessoal, é a relação com Deus. E aqui, o pastor Walter Brunelli ele vai usar exatamente isso, que ele vai ter agora um momento a sós. Jacó ele vai separar da família dele, ele vai ter um tempo a sós consigo e com Deus. E aí é onde tudo começa a mudar. Então, o pastor Walter Brunet diz assim, não pode haver momento mais precioso na vida de alguém do que estar a sós com o Altíssimo. É na intimidade que os segredos do coração afloram. Olha aí. Tem segredos nos nossos corações, tem segredos das nossas vidas que só vão ser aflorados o quê? Diante de Deus. Diante de um relacionamento com Deus. Veja que a revista está dividida nesses 3 polos, nessas vertentes do relacionamento humano, mas vai ser impossível você ministrar cada uma dessas lições sem que você consiga fazer o link entre elas. Nós fizemos a live abrindo a revista no Instagram do Crente Docente com a professora Ana Clara, que é psicóloga. Convido você a assistir esse material como subsídio para você compreender. Não há como nós dissociarmos esses aspectos e essas vertentes do relacionamento, porque é como se fosse um tripé. Então, o seu bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento consigo mesmo, entender a sua identidade, quem você é diante de Deus, para que você possa ter boas relações interpessoais. Aí agora começa todo um cenário que envolve aspectos espirituais. Um anjo ele vai aparecer, e aí é onde que a gente tem, na verdade, algumas análises equivocadas, e aqui a gente não vai conjecturar nada, a gente não vai vislumbrar, elocubrar, nada. O fato é que aparece um anjo e vai lutar com Jacó, lá no famoso Val de Jaboque. Uma madrugada inteira de uma experiência espiritual. É isso que eu quero que você compreenda. Momento a sós de Jacó, momento a sós de Jacó com Deus,
um afloramento das questões mais internas dos seus segredos em um momento proporcionado por algo sobrenatural, por algo espiritual. E ali começa toda uma mudança, que eu diria que é uma mudança interna, uma mudança interna. Como eu falei, como eu não quero conjecturar, como eu não quero elocubrar aqui, nem trazer nada figurativo, eu quero só que você pense na mudança. Foi colocado aqui na tela, se puder até colocar novamente, o anjo lutou com Jacó, Gênesis 32, 26. Então, qual vai ser o seu trabalho? Leia esse texto sem elocubrar, sem trazer ideias figurativas, sem conjecturar. Apenas leia o texto e pense nos aspectos de mudança após esse evento. É isso que eu quero que você possa compreender. O momento a sós de Jacó, o momento a sós de Jacó com Deus, o momento da aparição do anjo e a luta de Jacó com o anjo e a perspectiva posterior. É isso que eu quero que você faça, analisando o capítulo 32, sem inventar na hora de interpretar. Por favor, vamos basicamente para o texto bíblico, para poder fazer a análise que vai ser importante para você tirar os aspectos da parte psicológica, da parte das atitudes de Jacó e também da transformação de cunho espiritual. E aí o 3.4 da lição, a mudança de identidade de Jacó. Então Jacó, ele tinha uma identidade, agora vai ter uma mudança de identidade. Após todo aquele cenário, o dia vai amanhecer, Jacó, né, que foi ali ferido na juntura de suas coxas, ele vai sair dali manquejando. Imagina alguém que teve uma batalha com um anjo naquela madrugada inteira ali, está cansado, foi ferido. Então imagina o desgaste físico, imagina o desgaste talvez mental, psicológico e o confrontamento espiritual. O confrontamento espiritual. Também pensa nisso. O pastor Walter Brunelli, ele vai dizer que Jacó ele vai sair desse episódio de alma lavada. Aí entenda aqui o que é alma lavada. Se a nossa alma, ela, né, quando você estuda sobre o ser tricotômico, que é o ser humano, a ideia do corpo, alma e espírito, você vai entender que a alma ela vai ser, né, uma transportadora das nossas emoções, do nosso intelecto. Isso não tem tudo a ver com todo esse cenário que acontece? Olha, a situação toda que envolve o momento de Jacó, é quase que um momento terapêutico e espiritual, porque nada como essa introspecção, nada como essa introspecção em um relacionamento com Deus para poder haver esse confrontamento, e nada como passar por um momento de transformação de coisas que estão alinhadas no âmbito espiritual. Mas é o que vai acontecer. Então, ali Jacó ele vai amanhecer, como eu disse aqui, ferido, cansado, mas como o pastor Walter Brunelli vai usar essa expressão de alma lavada. O que seria uma alma lavada? Pensar que a alma ela é a sede dessas emoções, né? A sede do intelecto, da volição, né? que é a vontade. E aí essa alma ela é transformada, né? A ideia de lavar também tem a ver com a ideia de regenerar, de tornar novo. E olha, essa ideia de regeneração ela é muito tremenda, porque é trazer um novo nascimento a uma criatura, né? Um novo nascimento a uma perspectiva da pessoa, por intermédio de uma ação espiritual. Então, pense que o que acontece aqui com Jacó não é só de cunho natural ou terapêutico por conta da introspecção ou por conta do diálogo com Deus,
Não, há aqui uma ação que envolve o mundo espiritual. Há uma mudança de cunho espiritual. E aí é onde a gente vai para a fase final da lição, porque ainda tinha ali algo muito interessante. Veja que Jacó está voltando para onde? Para Canaã. Então, o Jacó ele vai passar por toda essa ideia, mas ainda existe uma pendência. Ainda estamos no 3.4. A gente já vai para a conclusão. Mas existia uma pendência, que era o quê? O reencontro com Esaú. E isso vai acontecer também de uma maneira muito surpreendente, porque a gente vai ver a sequência aí do texto bíblico, e esse reencontro ele vai ser uma cura. Ele vai ser a cura para um aspecto muito mais abrangente do que você imagina. Deixa eu beber mais um pouco aqui do café. Hoje aí, ó, você que está acompanhando aqui, que vai para o culto da virada na sua igreja, você que é da DEVEC, que vai para o culto da virada na igreja sede, você que vai nas filiais. Se você estiver aqui online, deixa aqui um recadinho aqui no nosso bate-papo aqui. Depois a gente pode até ver se tem algum recado, a gente vai ler. Ou você que vai assistir depois no canal EBD ADVEC, deixa seu comentário também, compartilha, curte, se inscreve nos canais, tá? @crente docente é o Instagram, mas aqui o YouTube é youtube.com/crente docente. E o YouTube da EBD, você que está acompanhando pelo Crente Docente, é youtube.com/EBDADVEC, tá? Então, antes da gente aqui dar continuidade, estou aqui dando um recadinho. Eu dei a minha pausa aqui para tomar um café, até porque estamos na Escola Bereana também. É o CDCast, mas também a Escola Bereana. Eu estou achando que o pessoal vai gostar desse formato, porque o CDCast do Crente Docente ele é somente em áudio, né? O pessoal às vezes pede para a gente aparecer, mas vamos ver, porque a gente conta com a colaboração de muitos professores e nem sempre é possível, né, a gente aparecer aqui em vídeo, mas eu sei também do pessoal que é assíduo e gosta do áudio também. Mas vamos seguindo. Então, a perspectiva dessa pendência que está relacionada à vida de Jacó, ela envolve o quê? Uma pendência relacionada a Esaú. E como eu falei, isso não trata apenas de dois personagens bíblicos aqui que precisam acertar as contas do que aconteceu no passado. Não, isso está tratando sobre uma perspectiva da ótica das promessas que são feitas aos patriarcas, aqueles homens a qual Deus vai direcionar. Então pense a importância de Abraão, a importância de Isaac, a importância de Jacó. Esses homens são importantes na história bíblica por conta dos propósitos que são desenvolvidos pela vida deles. E aí o cenário, né, nesse retorno de Jacó e o encontro com Esaú é muito interessante, porque eles vão se abraçar, eles vão se beijar. Isso é selar, de fato, as coisas relacionadas ao perdão. Aliás, nós vamos ter mais à frente uma lição que vai tratar sobre isso, que é a lição de número 7, a necessidade do perdão. Olha aí as lições se interligando. Vai anotando esses insights, porque se você for ministrar uma dessas lições, você já vai fazendo as pontes. Lá na lição de número 7, você pode usar um exemplo, né? Ou fazer uma ilustração, aí sim você pode fazer, né? Uma ilustração ou uma aplicação, né? Com o que está acontecendo aqui nessa lição ou com os personagens que estão aqui inseridos. Então, o fato é que eles vão ali selar, né, um perdão entre os dois, uma questão relacionada ao que aconteceu no passado. Eles vão oferecer presentes um ao outro, né? Mas Jacó ele vai fazer questão de não aceitar nada de Esaú e ainda vai forçar a receber o que ele lhe dava. Então, Jacó ele tinha umas peculiaridades. Ele era um homem que sempre queria ganhar, né? E ele, de alguma forma, ele vai passar por transformações.
Mas ele mudou. A gente vai entender que essa atitude dele, no final aí, tipo assim, ó, eu não quero, né, de alguma forma, aceitar o que você vai me dar, mas eu quero que você aceite o que eu vou te dar. Isso talvez representa algo relacionado ao desprendimento de alguém que se arrependeu. Lembre-se que o arrependimento e a fé são situações que vão trazer a conversão, vão trazer a mudança, vão trazer o redirecionamento de rotas. E, de fato, essa atitude aqui de Jacó, ela vai gerar isso. Eu quero concluir essa lição, né, dando continuidade a essa reflexão. Jacó ele vai ter problemas em relação ao seu comportamento, ele vai ser muito impetuoso em relação a querer ganhar, a ter as coisas, mas e muitas das vezes ele não vai pensar no próximo. Em outras situações, ele vai ser enganado, então ele vai provar daquilo que muitas das vezes ele fez com o próximo, então ele vai se sentir enganado também. Mas lembra dos objetivos? Eu vou ter que voltar nos objetivos, que os objetivos ele tinha essa ótica de que Deus está disposto a mudar, né, pessoas que têm boas intenções. Deus ele sempre preza em gerar mudança naqueles que ele quer usar. Isso não tem a ver com a vida de Jacó? Deus não queria dar continuidade a essas questões? Está na tela, pode colocar maior na tela para a gente retornar. Olha só como que você que é professor, você compreender que esses objetivos eles estão sempre alinhados com o conteúdo da lição e você, professor, precisa fechar a sua lição cumprindo esses objetivos. Óbvio que numa lição normal, que não é o caso aqui da Beriana, que você tem todo um aspecto analítico da lição, você não precisa voltar os objetivos na tela. Tá? Às vezes você não precisa nem mostrar para os seus alunos os objetivos, você precisa cumprir os objetivos. Mas aqui é a Escola Beriana, aqui é CDcast, aqui é Crente Docente, você vai ter essa análise também. Veja que os objetivos, né, sobre compreender o que o egoísmo gera deformidade de caráter, então você vê que desde as primeiras atitudes de Jacó foram atitudes de egoísmo que geraram deformidade no caráter. Depois, a gente ter o entendimento de que Deus ele está disposto a mudar o caráter de quem tem boas intenções. Olha a fase mais avançada da lição que a gente falou sobre Jacó. Agora vamos para o terceiro objetivo, ver se a gente alcançou isso. Concluir que Deus está pronto para transformar o caráter de quem ele quer usar. Veja que o acontecimento... pode me colocar na tela. Veja que o acontecimento na vida de Jacó, que tem a relação espiritual, ela não necessariamente se dá pela vontade de Jacó, mas as circunstâncias que vão acontecendo, desde a sua saída daquele cenário onde envolve Labão e a família dele, e a sua esposa, o que vai acontecer? Uma ação de Deus, porque Deus tem um propósito por intermédio da vida de Jacó. Então, meu irmão, eu quero dizer que, nessa conclusão, que o inimigo ele sempre vai querer te acusar. Né? Apocalipse 12:10 vai dizer que o diabo ele é o nosso acusador. O que significa? Nós, enquanto seres humanos, nós temos atitudes que são erradas, atitudes que não condizem com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Estamos, sim, suscetíveis ao erro. Não pense que você vai acertar sempre. E lembre-se que quando você errar, você já tem alguém para te acusar, que é o diabo. Mas lembre-se que toda vez que você errar, você tem um Deus para poder te mostrar que você errou, para poder você contornar a rota desse erro, mas temos um Deus para afirmar que ele libera perdão sobre a sua vida e que esse Deus pode te ajudar na busca da sua identidade pessoal. Talvez os seus erros, talvez aquilo que você tem praticado na sua vida
muitas das vezes você faz até com boas intenções, tem trazido resultados ruins, resultados que são péssimos para a sua vida. O pastor Ronaldo, ele sempre fala assim, né? O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. O que significa, meu irmão? Mesmo que você tenha boas intenções, você pode errar. Mesmo que você erre, significa que você continua tendo um Deus para poder te dar consciência sobre o seu erro, para que você venha reparar, mas que principalmente você venha entender que ele perdoa, mas que você precisa aceitar esse perdão. Você precisa entender que de fato você é perdoado daquilo que você pratica. Mas vocês têm que estar aberto, você tem que ser uma pessoa com boa intenção em relação ao próximo, em relação a si mesmo, em relação à vontade de Deus, para que Deus venha fazer essa obra transformadora na sua vida. Não importa se você que está nos escutando aqui, às vezes está passando pelo um dos nossos canais aqui, está escutando essa aula, e você está falando assim, mas eu ainda sequer aceitei a Cristo, eu sequer ainda fiz uma aliança com Cristo. Essa palavra é para você. Tem perdão, porque se eu estou falando que nós, que somos cristãos, estamos necessitando do perdão de Deus, eu posso até afirmar que diariamente nós necessitamos, né, de receber essa graça divina. Você também, que ainda não fez a sua aliança com Cristo, também necessita. Talvez hoje seja uma oportunidade de você aceitar Cristo. O ano está, né, mudando de um ano para o outro. Dia 31, nós estamos na virada do ano. Seja você assistindo agora ao vivo, ou seja você assistindo depois. Vai valer a reflexão. Você não quer mudar de vida? Você não quer um ano novo de verdade, um ano com novas atitudes? Então você vai precisar buscar a sua identidade pessoal. Para você buscar a sua identidade pessoal, você precisa aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Nesse momento, se você aceita Cristo aí em sua casa, você que está escutando a aula, que não é cristão, que nunca fez um compromisso com Jesus, está sendo dada essa oportunidade. Você não pode se furtar, porque Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Não importa que é por uma transmissão de um canal de YouTube ou por alguém que repassou esse vídeo para você, a oportunidade está sendo dada. E eu vou aqui terminar essa aula, vou fazer uma oração por você, que pode estar pode estar tomando essa decisão hoje, e também vou orar pelos nossos amigos, professores, alunos, pessoas que estão aqui com a gente nesse dia 31 abençoado, em que a gente vai celebrar daqui a pouco o nosso Senhor nos diversos cultos da viradas em nossas igrejas em todo o Brasil. Você de qualquer denominação que você possa celebrar. Eu vou estar orando por esse ano de 2022, orando para esse trimestre abençoado que se inicia, orando para você que está fazendo um compromisso com Cristo aqui hoje e para você que nos acompanhou. Curva a sua cabeça, vou estar orando e depois fazer aqui todo o encerramento, falar aqui das nossas redes. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Nesse momento, Senhor, eu quero orar, Senhor, para que tu venha nos dar um 2022 abençoado, principalmente que seja um ano na tua presença, que nossas vidas estejam conectadas contigo e que nós venhamos entender a nossa real identidade diante de ti. Porque somente ti, Senhor, pode transparecer aquilo que realmente nós somos, as áreas que precisamos melhorar, as áreas que precisamos ser transformados pelo teu poder. Então, que 2022 seja um ano da nossa proximidade contigo, não somente por atos e rituais religiosos, mas por uma comunhão sincera, uma comunhão profícua contigo e diária, de maneira a que a nossa vida se confunda com a relação que nós temos contigo, diariamente, em todos os minutos das nossas vidas, em todas as horas, em todos os meses de 2022. Senhor, que tu também possa, nessa oportunidade, abençoar a vida daquele que, porventura, tenha aceitado Jesus como Salvador de sua vida, que tu venha restaurar, assim como nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que tu venha trazer regeneração, transformar essa pessoa em uma nova criatura, porque ela está em Cristo. E as coisas velhas se passaram e tudo se fará novo na vida dessas pessoas. Eu quero orar a ti. Quero também abençoar, Senhor, a vida de cada um ouvinte
cada uma pessoa aqui que nos dá a audiência nessa oportunidade. Que tu venha abençoar a vida deles, a família, e abençoar a vida dos professores, dos alunos, que esse trimestre que vai abrir 2022 seja uma bênção. Quero também te agradecer, Senhor, por toda a equipe do Crente Docente, toda a equipe da EBD ADVEC, agradecer a todos os colaboradores, agradecer, Senhor, aos nossos pastores, pastor Silas, agradecer ao pastor Ronaldo, que é o superintendente de todo esse trabalho da EBD, agradecer, Senhor, em nome do Crente Docente, a todas as pessoas que colaboram comigo nesse projeto, que tu venha abençoar a casa, a vida de cada um, que tu venha dar um 2022 abençoado para todos aqueles que colocam a mão na seara, na obra daquilo que é o desenvolvimento do teu reino aqui na terra. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Fica aqui as nossas redes sociais, @crentedocente lá no Instagram. Você que está aqui na Escola Bereana, não deixa de seguir o @EBDADVEC. Está aí também o meu Instagram, @Edvanei Fernandes. Se você quiser me seguir, a gente sempre coloca alguma coisa relevante, né, sobre a vida, sobre a Bíblia, e também interessante. Outra dica aqui também, @Fábrica EBD. Não deixa de seguir o Instagram da Fábrica EBD, porque lá tem muita coisa interessante sendo disponibilizada gratuitamente. E, obviamente, o @Crente Docente, acho que eu já falei aqui. Eu estou repetindo todas as redes sociais, todas as contas do Instagram, porque temos buscado fazer um trabalho de excelência para o reino, para que você tenha acesso. Você é alvo não somente das nossas orações, mas também dos nossos atos, das nossas atitudes e também do nosso trabalho em prol de levar o conteúdo bíblico abençoado para todo esse Brasil e também para o mundo. Temos pessoas de outros países acompanhando esses trabalhos e isso tem sido uma bênção muito grande. Eu quero aqui encerrar essa aula desejando novamente para você um feliz 2022. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.